Uniso Economia. Oi, gente! Tudo bem? Estamos chegando com mais uma edição do Uniso Economia, aqui pela Rádio Uniso, radioniso.com, também nas redes sociais do Labcom Uniso. É só você digitar Labcom Uniso no Instagram, no Face e também... Olha, existe Facebook ainda? Acho que existe, né? Tem também o youtube.com/Labcom Uniso. Tem que digitar Labcom Uniso. Você vai acompanhar também em 104,5 pela Rádio Cantate FM, aqui na cidade de Votorantim e para toda a nossa região. Lembrando sempre, o nosso Uniso Economia é uma produção do curso de jornalismo da Universidade de Sorocaba, do Laboratório de Comunicação, hoje na técnica de gravação, a Jéssica Toffoli e também a Ana Sou. E vale destacar, Douglas Vale na apresentação e a coordenação geral é da professora Evenise Batista. Bom, hoje nós recebemos o professor Renato Vaz Garcia, depois de uma semana aí que nós tivemos feriado de Páscoa, as comemorações da ressurreição, morte e ressurreição de Cristo, que é um feriado importantíssimo, acima de tudo, para os cristãos, né? Nós estamos de volta com o Uniso Economia, falar um pouquinho desse mundo capitalista em que nós vivemos, e para isso hoje o nosso convidado é o professor Renato Vaz Garcia. Professor Renato, bem-vindo mais uma vez ao Uniso Economia, um prazer conversar com o senhor. Tudo bem, professor? Foi bem de Páscoa? Tudo tranquilo, aproveitando para corrigir umas provas aí, né? A gente tá se aproximando aí do meio do semestre, mas foi tudo bem, tudo tranquilo. Professor Renato, nós não combinamos nada, mas os dois deram uma passadinha no barbeiro, deram uma parada nas mãos, deu uma ajeitada. Ninguém sabe de nada, né? O camarim aqui que a gente está. Então. Professor Renato, brincadeiras à parte, é sempre bom a gente começar com trazer um pouco de leveza, porque tem algumas situações que ainda preocupam e preocupam bastante. Principalmente essa questão ainda envolvendo Estados Unidos e Irã. Existe não sei se a gente pode falar numa trégua ou numa pausa ou num momento de lucidez de ambos os governos, se é que a gente pode falar assim. E aí é proposta a abertura do Estreito de Hormuz, o Estreito de Hormuz que é talvez o principal caminho para os navios que vão e voltam carregados com petróleo, então é importante demais nós todos ficarmos atentos a essa questão. Mas, como eu disse no começo, não dá para saber se é uma pausa, se é uma trégua, se isso vai para frente, porque a qualquer minuto isso pode mudar. Não, e isso muda muito pelas narrativas, né? Então, o discurso, ele acaba influenciando muito na economia, influencia muito nos preços, né? Então, não é que necessariamente você teve um comprometimento muito grave na oferta de petróleo, nas refinarias, na produtora de petróleo. Óbvio que você tem um efeito disso. Mas o efeito disso no preço do petróleo, ele vai ser medido, né? Ele vai ser sentido mais a médio e longo prazo. No curto prazo, é basicamente as narrativas, né? O discurso de dos dois lados que estão fazendo essa volatilidade muito grande, né? No preço do petróleo especificamente. E isso também mostra, né? Apesar que, assim, antes de comentar um pouquinho sobre essa questão do estreito, ainda sobre essa questão da narrativa, isso é uma questão tanto quanto até... preocupante até mesmo pela ótica do próprio Trump, porque do jeito que ele, assim, a cada dia ele dá um discurso que às vezes é contraditório com a posição do dia anterior, um discurso às vezes muito confusos, os agentes econômicos começam a perder credibilidade no discurso da pessoa, né? E a partir do momento que ele perde credibilidade, assim, credibilidade é um ativo extremamente importante na economia, né? Principalmente para o presidente. Então, as falas dele começam a não ter mais efeitos tão assim significativos, porque você nunca sabe o que eventualmente na prática vai ser feito, né? E sobre essa questão dos estreitos, eu acho que é um sinal de alerta, né? Não só especificamente essa questão do Estreito de Hormuz, mas em todos os estreitos que a gente tem, né? A gente tem mais ou menos uns 7 estreitos mais significativos no mundo em termos comerciais. A vulnerabilidade que os países estão a partir desses estreitos, né? Quem controla esses estreitos controla uma parte inimaginável da economia global, né? Aqui no Panamá, por exemplo, Gibraltar, no Oriente Médio, a gente tem vários estreitos no mundo que são controlados por algumas nações que às vezes podem pender para um lado ou para o outro, né? Eventualmente até por ditaduras e tudo mais.
E a partir do momento que você tem 80%, né, do comércio mundial que passa por esses estreitos, que é um volume assim, extremamente grande, né, que a gente tem, porque a maior parte do transporte de mercadorias é por navio. E aí, a partir do momento que você tem essa vulnerabilidade dos estreitos, isso acende um alerta gigantesco para o Brasil, inclusive. Porque nós, como grande exportador de commodities e também como grande importador de fertilizantes, por exemplo, fertilizante, nós importamos em torno de 45 mil toneladas de fertilizantes, milhões de toneladas de fertilizantes por ano. E fertilizante, a gente é o maior importador do mundo e 85% é importado. E fertilizante é matéria-prima básica para o nosso agronegócio, que é o produto que a gente vai mais exportar. Então, a partir do momento em que você começa a verificar essas vulnerabilidades que os países têm, eles têm que achar alternativas, né? Porque, eventualmente, um Trump sempre vai aparecer, um outro ditador ali sempre vai aparecer. Mas de que forma que isso vai afetar a sua economia? Que você vai estar vulnerável a isso? Então, acho que isso é um grande sinal de alerta para os países para, de certa forma, buscar diversificação, né? Buscar produção de matéria-prima que, às vezes, você não tem uma qualificação tão assim elevada, mas às vezes você tem um plano B ali para uma situação de emergência, porque o Brasil, por exemplo, ele de certa forma ele dá até um pouco de sorte, né, nessa questão dos estreitos, apesar de ele sofrer com essa questão do Estreito do Hormuz, por onde passa a mercadoria e os fertilizantes principalmente não tem tido grandes problemas, né? Apesar que em Hormuz também passa uma parte dos fertilizantes. O grande problema no caso do Brasil foi a questão da demanda, né? Porque nós exportamos bastante coisa para o Oriente Médio e aí não entra para lá, né? Então afeta a nossa exportação também. O professor Marcos Canhada, quando está conosco aqui, ele sempre usa um termo que eu acho que é muito interessante e de repente serve também como um alerta em relação a tudo isso que o senhor está falando. Ele diz, olha, quando acontecem essas guerras e esses conflitos, abrem-se oportunidades para que nós olhemos para nós, para o nosso mercado e percebamos, olha, eu sou bom nisso aqui, então eu faço, por exemplo, eu tenho me foge agora um produto que o Brasil é muito bom na fabricação. Bom, aí eu faço pão muito bem, mas eu não faço, eu não tenho, por exemplo, uma produção de fertilizantes. É uma oportunidade essa para a gente começar a estudar e a nossa ciência, trazendo aqui para dentro dos muros da universidade e tantas outras universidades que nós temos no país, é uma oportunidade para que a gente possa olhar para essas possibilidades e, de repente, começar a pensar a desenvolver produtos e tentar olhar menos para o que vem de fora? Sim, isso é uma excelente questão, porque boa parte do nosso diferencial hoje, em termos de vantagens comparativas no agronegócio, ela é derivada de uma instituição extremamente importante. Acho que é um dos poucos casos de empresas estatais que foram criados por uma ótica de Estado que deu certo, que é a Embrapa, né? Então, a Embrapa, na sua criação, ela teve personagens extremamente ilustres e um deles, se não o principal, foi José Pastore, que é um cara extremamente conhecido em estudos de mercado de trabalho, estudos do mercado agrícola, uma personalidade assim absurdamente importante. E dentro na ciência médica também. Na ciência médica, então, e ele é um cara assim, realmente ele é multitarefa, assim, ele toca violino, ele é um cara assim, muita gente boa, inclusive. E aí, nessa criação da Embrapa, a Embrapa no começo, ela chegou para alguns pesquisadores nas universidades aqui no Brasil e falou, ó, vocês tratem de fazer mestrado, doutorado, vai fazer em escolas brasileiras de excelência, vão fazer no exterior. Daqui, a hora que vocês terminarem, vocês voltam para a instituição, para a Embrapa, e aí a gente vai ver o que vai fazer com vocês. Esses caras fizeram lá mestrado, doutorado, fizeram pesquisa acadêmica, não necessariamente na área do agronegócio. A hora que eles voltaram, e agora, o que a gente vai fazer? A Embrapa falou, ó, a gente tem problema que não consegue cultivar, por exemplo, soja no centro-oeste, por conta de clima, não sei por quê. A gente só consegue cultivar soja no sul do país, e a gente precisa cultivar soja no centro-oeste. Resolvam, né? Tipo, ó, esse é o problema que vocês têm. Se você é formado em física, economia ou qualquer coisa, não interessa. Vocês têm que resolver esse problema. A questão não é, assim, você investir
no direcionado, né? Eu não vou investir na pessoa para... Por isso que eu acho que a capacidade da universidade nisso é muito importante, porque eu não vou investir na pessoa para ela resolver um problema agrícola, eu vou formar ela nessa área. Uhum. Não, eu vou formar ela em várias áreas, porque esse problema agrícola pode ser agora, mas a partir do momento em que eu tenho assim uma movimentação nesse setor, eu vou gerar eventuais problemas em outras áreas também, que eu vou precisar de outros profissionais. E a Embrapa cresceu muito e assim, a agilidade que a Embrapa adquiriu ao longo do tempo, assim, a maestria, né, do trabalho de excelência realmente dos profissionais lá, é que possibilitou que a gente fosse esse grande, né, player aí do agronegócio. E eu acho que é uma possibilidade da gente expandir um pouco mais realmente nisso. Ó, a gente tem um problema que a gente não tem fertilizante, né? E o que a gente faz com isso? Ah, é problema de que natureza? Falta matéria-prima, falta fosfato, falta mão de obra, falta capital humano, falta máquina, falta equipamento. O que falta, né? A gente precisa ter um diagnóstico claro disso para sentar na mesa dos mestres e doutores da universidade, das universidades, e falar, ó, a gente tem esse problema, como que a gente vai resolver isso? Só que para isso você precisa também ter uma institucionalidade do Estado que te possibilite transformar isso daí em conhecimento e transformar isso aí em resolução de problema, né? Que é um dos grandes problemas do Brasil também. A universidade, ela cria suas inovações, mas muito mais alinhada ao setor privado, Uhum. né? A interação entre a universidade e o setor público, às vezes, é muito difícil, né, de acontecer. Mas eu acho que é uma grande oportunidade isso para as próprias universidades, os cursos de uma maneira geral, desenvolverem algumas soluções ou estudar melhor esses assuntos para resolver o problema da população, que é para isso que a universidade serve, né? Nesse caso, professor Renato, seria algo que deveria partir, e obviamente eu estou perguntando para o senhor como especialista na área de economia principalmente, mas que tem um amplo conhecimento na área política e educacional, acima de tudo, isso é inegável. Isso deveria partir nesse momento, no momento em que nós, e que pese que nós vamos viver daqui a alguns meses, hoje já estamos vivendo um período eleitoral, e a questão não é aqui política eleitoral, mas isso deveria partir mais de uma questão, de um ponto da universidade, de uma institucionalização das universidades para com o poder público, ou no caminho inverso, o poder público precisa olhar um pouco mais para a ciência que é produzida dentro do Brasil. Obviamente que eu acho que a gente está no meio do caminho ali, né? Deveria ter o incentivo, né, da economia, da sociedade, ele acaba afetando os dois lados, né? Então, de um lado, a universidade está vendo, né? A gente trabalha com problema na universidade o tempo inteiro, né? Um projeto de pesquisa, por exemplo, começa com um problema de pesquisa. Só que do outro lado, do lado do Estado, infelizmente, a gente, assim, discute muito pouco projeto hoje no Brasil, né? Assim, qual foi a última vez que a gente discutiu um grande projeto e conseguiu aplicar esse projeto, né? Porque, por exemplo, a reforma tributária que a gente teve não vai ser ideal, né? A reforma da Previdência que a gente teve também foi a ideal. Reforma trabalhista também não é ideal, tanto que já mexeram um monte de coisa já. E continua mexendo. E continua mexendo. E aí, o caso da reforma trabalhista é inacreditável, porque você garantiu, manteve as garantias de CLT, né, com as garantias gerais do passado, e possibilitou que alguns itens fossem negociados diretamente, né? Só que, recentemente, você tem um judiciário, por exemplo, que está querendo intervir nessa negociação e fala, não, vocês dois não sabem o que vocês estão falando. Eu, como judiciário, eu sei mais do que vocês das partes negociando, né? Assim, é uma coisa surreal, às vezes, em alguns casos. Mas eu acho que o último caso, assim, que a gente teve de um grande projeto foi no Plano Real, assim, ou até mesmo a Lei de Responsabilidade Fiscal, né? A partir disso, o Estado ele perdeu o seu poder de Estado, assim, de pensador do desenvolvimento, né? Um exemplo até mais micro que a gente tem hoje em dia, nos últimos anos, né, é esse aumento absurdo de emenda parlamentar. Emenda parlamentar parece uma coisa assim, às vezes, que é um dinheiro que não é legal, que é um dinheiro que vai especificamente para um deputado, ele pode gastar no que ele quiser, mas parece que não tem tanto um alarde. Mas é um negócio impressionante, assim, o efeito que isso gera na economia, o que isso não gera. Porque boa parte das políticas públicas, elas não vão ser feitas a nível regional,
Então não é o deputado que vai escolher colocar um dinheiro no município X que vai resolver o problema, porque às vezes o município vizinho ao dele tem um problema muito mais grave do que aquele município que ele está mandando a emenda. Né? Teve um caso recente aí algumas emendas que foram mandadas para o Pará, de um fundo lá para a Amazônia. Não é para a Amazônia, era um fundo de segurança, né, de defesa nacional. E aí era inacreditável, assim, porque acho que foi a Folha de São Paulo que noticiou que são municípios assim muito próximos um do outro, e o município era o pior IDH do Brasil, um deles, e o outro assim tinha ruas assim que foram asfaltadas umas 3 vezes nos últimos 5 anos. Era um negócio assim absurdo. E de dinheiro que era gasto nesse outro município em comparação com esse outro com IDH mais baixo. Então, essa falta de uma política mais estatal, né, que até o pessoal de esquerda defende muito isso, desenvolvimentistas e tal, mas assim, é muito na retórica, né, porque na prática o Estado não tem mais poder para nada, né, principalmente o governo federal hoje em dia, com um orçamento extremamente rígido do jeito que está, e aí o que resta, né? Quando tem esses problemas estruturais que aparecem, como por exemplo uma guerra, o Estado não tem alternativa a não ser combater a consequência, né? Porque para combater a causa, ele não consegue, né? Ele não consegue fazer projeto para diminuir a nossa dependência, né, estrutural em relação a esses problemas que aparecem. E aí vem subsídio para gasolina, vem subsídio para energia elétrica, vem refinanciamento de dívida, meu, que é uma coisa assim que não vai adiantar nada. A gente vai ficar enxugando gelo e o problema vai continuar, né? Essa questão de subsídios que são oferecidos, ofertados e investidos, e você acaba não entendendo. Nós vivemos num momento que realmente preocupa e preocupa bastante. E aí, eu até queria levar essa conversa também para a questão do emprego e desemprego. Nós temos índices aí que chamam bastante atenção, mas o senhor mesmo, professor, tem falado em relação de nós temos um índice de desemprego que vem reduzindo, mas que não são empregos de qualidade, ou seja, as pessoas precisam muitas vezes trabalhar em 2, 3 empregos para manter as suas contas em dia, para manter um prato de qualidade, né? Oferecer um prato de qualidade à sua família. Não adianta ter emprego que não oferece essa qualidade. Você sabe, até é uma situação meio caricata, que eu estava vendo numa rede social esses dias, era o pessoal satirizando um vendedor de carro, né? Um cara que diz que é muito bom e tal, muito bom de lábio e tal. E aí o vendedor de carro estava tentando vender o carro para um trabalhador da construção civil. E aí o cara da construção civil falou, ó, eu quero pagar uma parcela do carro de R$ 1.400. E aí o vendedor, naquele, né, discurso dele, falando, ó, eu não consigo R$ 1.400, eu consigo no máximo ali R$ 1.700. E aí o cara falou, não consigo, né? Isso daí tá muito além do meu salário, né? Eu não consigo, eu já trabalho absurdamente, chego cansado em casa, não tenho vontade para fazer mais nada de trabalho de hora extra e tal. É isso que eu consigo R$ 1.400. Aí o vendedor de carro, ele falou, tá, mas então a diferença dos 1.400 para 1.700 é R$ 300. Ao invés de você, né, a hora que você chegar do seu serviço e ficar em casa descansando, vai fazer Uber. Né? Eu garanto que se você fizer um Uber, você vai conseguir ganhar R$ 300. Exatamente, é uma situação extremamente caricata. Eu garanto que você vai conseguir muito mais do que esses R$ 300 para pagar a parcela do carro. Né? Assim, é uma situação que eu estou ilustrando para mostrar que assim, a renda nossa é muito baixa. Né? E um trabalhador que é da construção civil, que é um setor que está puxando muito da economia recentemente. É um setor que tem bastante lançamento imobiliário e tal. Mas mesmo assim você tem salários que não dá para a pessoa conseguir comprar um carro, né? E aí isso é um movimento que aconteceu e vem acontecendo nos últimos anos no Brasil. Como a gente não tem essa questão estrutural de melhoria de produtividade, os serviços que são criados não são serviços de muito salário, porque salário acompanha a produtividade. Então eu vou estar trabalhando, vou estar ocupando meu tempo, mas a minha hora trabalhada é num valor que não vai conseguir me garantir uma certa facilidade em termos de comprar bens e serviços e tal. Então eu tenho que acabar às vezes fazendo bico, fazendo informalidade. Informalidade no Brasil está passando de 40%, né? É muita coisa.
E aí você fala, mas a taxa de desemprego é baixa. E uma das razões é a informalidade, né? As pessoas estão vendo que esse salário está baixo, né? No mercado tradicional, no mercado de trabalho tradicional, eu vou fazer outra coisa, né? Eu vou ter modelos de trabalho mais flexíveis, né? Que daí vai de novo ao encontro da questão da reforma trabalhista que eu falei. Se você não mexe estruturalmente no problema, aí você vai ter que ir lidando com as consequências, né? Uma dessas consequências, professor, eu não sei se o senhor iria chegar nesse raciocínio, nesse pensamento ou não, mas uma dessas consequências é a tal da chamada pejotização. Sim, Que exatamente. o senhor falou em relação a uma negociação patrão-empregado, mas que o judiciário ele precisa muitas vezes intervir, porque se não fizer isso as coisas não acontecem, ou seja, o patrão muitas vezes, ou o contratante, porque quando se fala em pejotização, não se fala em patrão-empregado, se fala em contratante e contratado, ponto. E aí são CNPJs que estão conversando, sim. Imagino eu desta forma. Só que o que acontece, a gente tem visto isso acontecer a rodo, né, aos montes. A pessoa tem uma empresa, quer contratar um colaborador por meio da pejotização, só que ela quer impor horário de entrada, horário de saída, Aí não já é outra tem, história, né? não tem negociação, porque se você vai contratar a minha empresa, é o meu preço, não é o salário que você quer pagar. Sim. E não tem negociação. É. Acabou que as pessoas falam muito, pejotização, eu sou PJ. Mas quem é o PJ que consegue, num momento de contratação de empresa a empresa, ter negociação salarial? Não tem. Nesse caso aí já é. Por isso que os incentivos que nós criamos foi para criar esses Frankensteins aí, né, no mercado de trabalho. Porque daí você cria uns incentivos que parecem erráticos. E mesmo essa questão da pejotização, ela causa, além do problema ali da relação, né, do empregador e do empregado mais fraco ali, tem essa questão que às vezes até vai para a justiça e tal, porque tem uma caracterização de trabalho, aí, enfim, meu filho, você não é PJ não, você é funcionário da empresa e aí muda a história. Que inclusive a situação de aplicativos, né, de transporte por aplicativo, de entrega, né, de produtos, que isso daí tem um rolo lá com os motoboys. Mas assim, o fato de você ter uma economia caminhando mais para a pejotização e uma economia mais informal, quem é que está contribuindo com previdência? Obviamente que na pejotização você tem uma contribuição, mas é uma contribuição muito menor do que a que eventualmente essa pessoa depois vai exigir em termos de contrapartida de previdência. Não tem dinheiro, né, depois para pagar essa previdência, né? Então, se você não mexe nessas questões, meu filho, você vai gerar uma série de outros problemas posteriores a isso, né? A pessoa vai ter que ter mais de um emprego para se sustentar, vai piorar a qualidade de vida dela, e aí você está discutindo, por exemplo, a escala 6:1 para um seleto grupo da sociedade ali. Seleto que eu digo de seleção mesmo. Não que seja um grupo privilegiado, mas é uma pequena parcela da população. Mas não tem como não dizer que não é privilegiado, né? Acaba sendo, né? No caso, acaba sendo beneficiado. Porque a grande maioria, mesmo dos CLTs, a grande maioria já trabalha numa jornada de 40 horas, né? E a questão não é nem a jornada, né? Essa questão da escala está se discutindo, inclusive, a escala. Né? A jornada é uma coisa, a escala de trabalho é outra coisa. Então a jornada de trabalho, se era 44 e vai para 40 horas, beleza. Mas a escala, eu que tenho que decidir. Né? É a convenção coletiva que tem que decidir. Eu, funcionário e empresa que tem que decidir. O próprio pastor, eu lembro uma fala dele falando, como é que você vai querer enrijecer a escala, colocar a escala definida de um trabalhador rural que ordenha a vaca logo na primeira hora da manhã e na última hora da noite? Porque a vaca ela dá leite no começo do dia e no final do dia. Exatamente. Como que você vai fazer? Você vai fazer essa pessoa trabalhar como se você colocar uma escala rígida? Então, cada setor tem a sua heterogeneidade. Isso tem que ser negociado setorialmente. Agora, discutir escala, né? Que vai ser de 6:1, agora vai ser de 5:2. A gente quer, assim, acertar, né, na mosca ali nas coisas e acaba enrijecendo muito as relações de trabalho. Aí um empresário que está do outro lado, ele fala, meu amigo, por que eu vou contratar mais gente? Tá? Eu vou, tudo bem, vamos supor, eu vou contratar, vou abrir uma empresa, vou abrir uma outra unidade, preciso contratar uma galera. Vou contratar um pessoal para produção. Tá, mas a lei trabalhista dessa e a lei que vai implicar, a convenção coletiva que vai implicar sobre esse regime de trabalho é essa hoje. Daqui a um ano, pode ser que já venha outra legislação que já me ferre em relação ao investimento que eu fiz. Né? Então, essa legislação trabalhista é uma coisa que tem que
ser o menos rígido possível do ponto de vista do Estado, né? Os setores vão definir para onde que eles estão caminhando, porque os setores são muito heterogêneos, né? O nosso setor mesmo, no caso da educação, ele é muito heterogêneo, regime de trabalho de professor, enfim, é um exagero de intervenção do Estado para coisas que não deveriam ser do Estado e a falta de Estado onde deveria, né? Realmente, quando a gente para entender um pouquinho de tudo isso, eu volto na questão desta negociação contratante e contratado para pessoa jurídica, porque são impostas algumas regras pelo contratante que normalmente, quando se trata de duas empresas mais ou menos de mesmo porte, não existe. Exatamente. E aí, mas você olha, e isso já vi acontecer muito, a empresa que tem um maior porte que está contratando, olha para aquele contratado, ele não olha como um contratado, como CNPJ, sim, ele olha como funcionário. E isso incorre, e aí fica até a dica, né? Porque incorre, e esse contratante ele pode incorrer em alguns problemas, ter alguns problemas trabalhistas sérios. Se for, e isso não tem como. Não adianta se comprar, mas isso está em contrato. Ok, esse contrato não vai ter esse peso todo, não. Não, e eu acho que tem que fazer uma pergunta prévia também, né? O que fez essa pessoa virar PJ? Né? Porque é baseado nos incentivos econômicos. Né? Eu virei PJ porque eu não aguento uma carga de tributação que eu já estou pagando, e aí o mínimo que eu vou ter de corte de imposto a menos que eu pago, eu vou ter um dinheiro a mais para gastar na economia. Né? E aí, assim, o fato de por que a gente ter maior pejotização também parece que não representa um problema também maior na economia hoje, né? Então, com taxa de desemprego baixo, enfim, parece que isso daí também parou de ser discutido, né? Porque é inacreditável, e aí tem algumas instituições que falam isso com o maior orgulho, assim, né? Que o Brasil é o maior país em termos de empresas do mundo, né? Mas por quê? A que preço? Por quê? Por que praticamente, assim, a quantidade de pessoas, né, que a gente tem com os MEIs, por exemplo, é absurdo, né? E assim, de novo, é um incentivo econômico. Você vai atrás do MEI para ter um benefício. Você não está fazendo nada errado, muito pelo contrário. Você está buscando uma alternativa diante dessa selva econômica que a gente tem aqui formada, né? E, enfim, e aí os poucos ali que vão ter que arcar com essa tributação vão tendo que arcar com tributos cada vez maiores, né? É complicado, viu? Professor Renato Vaz Garcia, o tempo voou, eu nem vi o tempo passar, professor. A conversa estava muito boa. Professor, uma boa semana, uma excelente semana para o senhor. Voltamos a nos falar daqui a 15 dias, ou se 15 dias é a programação, porque as coisas mudando do jeito que mudam, e isso pode apressar um pouquinho o nosso bate-papo. Obrigado mais uma vez. Tem prova para corrigir, professor? Agora acabou. Agora é só entregar as provas e assim, discutir com os alunos, né? Porque alguns deles não concordam, enfim, a gente vai caminhando aí para pro final do semestre daqui a pouco, né? Mas isso faz parte também. Faz parte, lógico. Até dessa formação econômica também, eles entenderem como é que funciona. E eu acho legal quando o aluno vem questionar, sabe? Assim, isso mostra que eles têm realmente interesse, porque tem alguns alunos assim que parece que às vezes não faz muita diferença a nota que você dá para ele, em termos de nota baixa, assim. Mas, enfim, é agradável, faz parte do trabalho do professor, né? É isso aí. Professor, boa semana. Boa semana a todos, é um grande prazer estar com vocês aí. Bom, o Niso Economia fica por aqui nessa semana. A gente volta na semana que vem com muito mais informação, essa prestação de serviço, essa troca de ideias. Eu quero a sua participação junto com a gente pelo WhatsApp da Rádio Niso, também pelos contatos aqui da Rádio Cantate FM. E você pode fazer esse contato também nas redes sociais do Labicom Uniso. @LabicomUniso no Facebook, no Instagram e também lá no nosso canal no YouTube. Uma excelente semana para você, lembrando que o Uniso Economia é uma produção da Universidade de Sorocaba com o curso de jornalismo, o Labicom Uniso, que tem a coordenação da professora Evenise Batista. Até a próxima semana. Tchau, gente. Uniso Economia.